Biofísica, algumas questões que a gente vai ver desde os conceitos iniciais, como difusão, mol, osmolaridade, até mais ou menos sistema respiratório. Então a gente vai estar comentando algumas questões para poder ajudar a nossa galerinha que faz parte do Instituto. Então, vamos lá. Questão número 1. A pergunta é sobre líquidos termométricos. Qual líquido é utilizado nos termômetros clínicos? A gente tem a letra A, nitrogênio, B, água, C, estanho, D, alumínio e E, nenhuma das alternativas. A resposta correta para essa questão seria a nossa querida letra E, porque o líquido termométrico a gente conhece como mercúrio. O mercúrio é utilizado como líquido termométrico porque ele tem um baixo calor específico. Ele se dilata, mas se dilata também homogeneamente. Então ele é o líquido eleito para formar o nosso querido termômetro clínico. Agora a gente vai entrar em uma pergunta sobre cardíaco, potencial de ação cardíaca. A gente tem que o nosso potencial cardíaco tem a forma de meseta. Meseta é a nossa famosa despolarização em mesa. A gente tem um potencial rápido em espiga, depois começa a descender rapidamente, no entanto vão entrar alguns canais de cálcio ativados que vão impedir isso. Vamos aqui, rapidinho. Nosso querido potencial de ação meseta. A fase 4 é a fase em repouso. A gente tem que vai ser a utilização da bomba de sódio e potássio, junto com os canais de fuga. A fase 0 representa a entrada massiva de sódio. Depois de terminada a fase 0, a gente entra em fase 1, que é o início da despolarização, que é quando se abrem os canais rápidos de potássio. No entanto, essa despolarização é parada pela fase 2, que é a abertura dos canais de cálcio, que vão manter a contração. A fase 3, os canais de potássio se abrem massivamente e a célula volta até o 4. Então, voltamos à nossa questão. Explicado meseta, tendo em conta a base iônica do potencial de ação da fibra miocárdica, todo o seguinte é correto, exceto fase 0, entrada massiva de potássio. O que a gente falou agora há pouco? Que a entrada massiva de potássio vai se produzir na fase 3. A fase 3 é a saída de potássio. O potássio não entra massivamente. Quem entra massivamente é o nosso querido sódio. A fase 1 produz a saída de sódio? Sim, o início da abertura dos canais rápidos, como a gente viu. Na fase 2, ingresso do íon positivo sódio e cálcio? Sim, são os canais lentos, são os canais que vão manter a meseta. A fase 3 apresenta a saída de cálcio? Sim, com certeza. O potássio sai e vai estar ali saindo massivamente para voltar ao nosso repouso. Fase 4, atua a bomba de sódio e potássio? Sim, a bomba de sódio e potássio atua na fase 4, que é a fase de repouso, e vai atuar juntamente com os canais de fuga, que vão ser responsáveis por manter a polaridade desse músculo em mais ou menos menos 85 milivolts, certo? Questão número 3. Uma questão sobre difusão simples. Qual é o processo de difusão simples? É a passagem de íons a favor de um gradiente químico ou eletroquímico diretamente pela membrana. Então, difusão simples, direto pela membrana, sem gasto de
ATP. Vamos ver. Por onde o íon ou molécula atravessa a célula na difusão simples? Proteína de transporte? Não, a proteína de transporte vai entrar no processo de difusão facilitada. Enzima de transporte? Enzima não faz transporte, enzima acelera a reação. Bicapa lipídica? Sim, a bicapa lipídica é a nossa membrana plasmática. Nenhuma das alternativas não pode ser porque a bicapa lipídica é o sítio por onde essa molécula vai atravessar. Parte para desenhar. Não. Vamos lá então. Próxima questão, voltamos a cardíaco. Uma questão de verdadeiro e falso sobre a lei de Frank-Starling. O coração é capaz de impulsar toda a sangue? Verdadeiro, com certeza. O enunciado da lei diz que o coração é capaz de bombear para o corpo todo o sangue que a ele chega. O que vai variar vão ser alguns determinantes, como a pressão, a força de contração. B. O trabalho do coração consiste em passar um volume de sangue desde um sistema de alta pressão para um sistema de baixa pressão. Na verdade, o coração ele recebe o sangue de um sistema de baixa e vai bombear para um sistema de alta. Então, seria ao contrário. A essa alternativa é falsa. Pressão osmótica. Para entender pressão osmótica, a gente tem que entender primeiro o que é a osmose. A osmose é a passagem de água do meio mais concentrado do meio menos concentrado em soluto para o meio que tem mais soluto. Então, a água vai passar do meio com menor concentração de soluto para um meio que tem maior concentração de soluto, buscando um equilíbrio, buscando atingir a mesma concentração. Então, pressão osmótica. A pressão osmótica é a força que tem um compartimento de causar osmose, essa é ele? Sim, essa seria a definição de pressão osmótica. Então, se um dos lados da membrana tem muito soluto, ele exerce uma pressão osmótica gigantesca. E ele vai trazer a água para o seu lado. Sobre biofísica. A biofísica se relaciona com matemática, química e fisiologia? Sim, ela vai ser a interação dessas matérias. Ela vai integrar todos os conceitos matemáticos, químicos e fisiológicos para poder entender o corpo humano. Mol. O que é mol? Mol é uma quantidade de átomos igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas. E essa quantidade equivale a um peso molecular. Por exemplo, o do sódio é 40, então um mol de sódio tem 40 gramas. Essa alternativa a resposta seria verdadeiro. F vai falar de febre. Se habla de febre quando a temperatura rectal é de 37,5. Não, a temperatura retal normal ainda é aceito 37,5 por ser uma mucosa. A temperatura febril aqui seria 38 graus. Então, sim, é falso. Onda P. Aqui a gente já entra na questão do famoso eletrocardiograma, certo? O eletrocardiograma tem alguns complexos que a gente vai mostrar aqui. Vamos ao nosso querido eletrocardiograma. O eletrocardiograma tem algumas fases. Primeiro, a primeira onda que a gente encontra num eletro, essa que a gente está sinalizando aqui, é a famosa onda P, que no ciclo cardíaco se refere à contração auricular, à despolarização auricular.
Depois da onda P, a gente tem o famoso complexo QRS. O complexo QRS, a gente pode ver que eletricamente ele é muito mais potente. E esse complexo vai se referir à despolarização ventricular. Aí vocês vão me perguntar, aonde está a repolarização auricular? Porque ela tem que repolarizar. Sim, tem. Só que a atividade elétrica dela é muito menor. E essa atividade elétrica fica abafada pelo complexo QRS. E depois do QRS a gente tem a nossa querida onda T. A onda T que se refere à repolarização ventricular, certo? Vamos à nossa questão então sobre a onda P. O que a gente comentou sobre a onda P? A onda P se deve à despolarização ventricular. Despolarização auricular. Então a resposta certa seria letra D, despolarização auricular. Certo? Quer comentar as outras? Depois das questões abertas a gente volta no final, certo? São condições para a osmose, exceto... Vamos lá. Osmose, passagem de água através de uma membrana semipermeável para um meio com menor concentração de soluto, de um meio com menor concentração de soluto para um meio com maior concentração de soluto, certo? Então vamos lá. Exceto, então, o que não seria uma condição de osmose? Membrana com permeabilidade seletiva? Sim, uma membrana semipermeável, é o ideal. Diferença de concentração? Com certeza. Sem diferença de concentração não tem pressão osmótica. Sem pressão osmótica não existe osmose. A membrana impermeável ao soluto? Não, a membrana não pode ser impermeável. Essa membrana tem que ser semipermeável, certo? O solvente atravessa do lugar de maior concentração ao de menor concentração. O solvente atravessa do lugar de maior concentração para o de menor concentração de soluto. Solvente, a resposta incorreta aqui seria letra D. O solvente atravessa do lugar de menor concentração de soluto para o de maior. Então a gente tem que aqui estar invertido. Então, resposta incorreta, letra D. A célula que se encontra num meio hipotônico. O que é um meio hipotônico, galera? Um meio hipotônico é um meio rico em água. Um meio pobre em soluto. Então, se o meio é pobre em soluto e a célula, por sua vez, vai estar rica em soluto, o que vai acontecer? Se a gente tem muita água fora e muito soluto, muita água no meio extracelular e muito soluto no meio intra, a gente vai ter que a célula vai se edematizar. No meio hipotônico, a célula incha, chegando até um ponto que pode sofrer lise. Então, a resposta para um meio hipotônico, você vai encontrar as suas queridas células inchadas. Desidratação ocorreria no meio hipertônico. Mantém normal. Para se manter normal, o meio teria que ser isotônico. Nenhuma das alternativas? Não, a célula vai sim se edematizar. Vamos lá. Potencial de ação. O que é um potencial de ação? É a variação elétrica necessária para fazer com que a membrana despolarize. Nas nossas células, a gente estuda que o mínimo de variação elétrica é de 20 milivolts positivos. Então, se como diz a questão, uma célula com potencial de 90 milivolts, a gente tem que fazer menos 90 mais 20. Menos 90 mais 20, 70 milivolts. A resposta seria a letra A. Por quê? Porque tem que variar 20 milivolts positivamente para haver a nossa querida
despolarização, a nosso querido potencial de ação. Difusão facilitada. Difusão facilitada. Se é difusão, é transporte passivo. Transporte passivo não tem gasto de ATP. Qual a diferença entre transporte passivo, difusão facilitada, para transporte passivo, difusão simples? Na difusão facilitada, a gente vai ter uma proteína carreadora, um canal iônico. Então, o que a gente pode afirmar nessa questão 10, com a nossa explicação? Sobre a difusão facilitada, é correto afirmar exceto. Se produz quando um íon e moléculas hidrossolúveis cruzam a membrana a favor do gradiente? Sim, a favor, porque se fosse contra, teria gasto de energia. Letra B, não utiliza ATP? Verdadeiro, transporte passivo. Utiliza ATP? Essa seria o exceto. Transporte passivo não utiliza ATP. Utiliza canais de proteína? Sim, os nossos queridos canais iônicos. Questão número 11. Qual das seguintes características não corresponde à nossa bomba de sódio e potássio? A bomba de sódio e potássio se encontra no espessor da membrana? Sim. A bomba de sódio e potássio são proteínas que se espalham por toda a membrana plasmática para manter o nosso equilíbrio elétrico, para manter um DDP, um potencial de repouso. Letra B. Transporta iguais quantidades de sódio e potássio? Não, ela transporta quantidades diferentes. Se eu não me engano, são 3 sódios para cada 2 potássios, certo? Tem capacidade eletrogênica? Sim, capacidade eletrogênica é capacidade de gerar DDP. Então, ela gera o nosso potencial de repouso. Então, ela gera potencial elétrico. Letra D. Seu principal componente é uma proteína com propriedades ATPase? Sim. ATPase por quê? É uma proteína que depende da quebra do ATP para mudar a sua conformação. Então, mesmo que sódio e potássio estejam ligados, se o ATP não se ligar, a proteína não gira. E a falta desse giro faz com que não haja transporte. Então, a resposta dessa questão seria a letra B. 12. Definimos potencial de membrana como? Vamos lá. Potencial de membrana. Potencial de membrana são as cargas elétricas, diferença entre o meio intra e extracelular para que a célula possa estar em homeostase, realizar todas as suas funções. Quem tem potencial de membrana? Células não excitáveis. Células excitáveis, o potencial de membrana troca de nome e passa a ser conhecido como potencial de repouso. Então, vamos à nossa questão número 12. Definimos o potencial de membrana como: quando uma célula excitável não é afetada por nenhum estímulo, se mantém em repouso. Quando uma célula excitável não é afetada por nenhum estímulo, se mantém em repouso. Tá, a gente disse que célula excitável não tem potencial de membrana. Ela tem potencial de repouso. Letra B. Quando uma célula não excitável é afetada por um estímulo e se mantém em repouso? Não. A célula afetada por um estímulo, se ele for suficiente, ele vai gerar despolarização, certo? Quando uma célula excitável é afetada por um estímulo, se cambia o potencial? Sim, se cambia. No entanto, essa questão está um tanto quanto mal elaborada. A definição de potencial de membrana é a diferença elétrica entre o meio intra e extracelular que vai permitir com que a célula esteja em homeostase, realizando todos os seus processos, como por exemplo as difusões, os transportes passivos, certo?
Essa questão aqui eu marcaria nenhuma das alternativas. O conjunto do miocárdio apresenta as seguintes propriedades. A gente tem aqui os nomes bonitinhos: inotropismo, cronotropismo, batimotropismo, dromotropismo. Esses tropismos são características do coração. Então, por exclusão, a gente já assinalaria como incorreto tetanização. Mas cada característica dessa tem um nome simples, que a gente vai ver mais para frente numa outra questão que vai especificar o nome de cada uma delas. Por exemplo, se fala de contratilidade, condutibilidade, excitabilidade e a última, assim, de cabeça, difícil lembrar. Não entrei. Vamos falar então novamente da nossa querida bomba de sódio e potássio, certo? Sobre a bomba de sódio e potássio é correto afirmar que fora da membrana está carregado positivamente devido aos íons sódio e cálcio em grandes concentrações. Sim, correto. No interior da célula está carregado negativamente por proteínas e o potássio, quando ele vai para o exterior, ele traz a sua positividade. Sim, essa afirmação também é correta. C. Saem 3 sódios e entram 2 potássios. Sim, como a gente tinha explicado antes, a cada 3 sódios que a gente joga para fora, a gente impulsiona 2 potássios para dentro, mediante a quebra de uma molécula de ATP, porque esse é um processo que vai contra o gradiente eletroquímico. Então, na questão 14, a gente tem que não existe exceção. Tudo que se afirma está correto sobre a bomba. Derivações eletrocardiográficas são formas de apresentação da nosso querido eletrocardiograma. A gente vai ter derivação frontal, derivação em planos, derivação estándar e derivações aumentadas. Também temos as precordiais, que são de número 1 a 6. Então a gente tem que na questão 15, ele vai incluir todas as derivações que fazem parte, certo? Então, como todas estão corretas, a gente vai marcar todas estão corretas. Vamos lá. Agora sobre músculo. Vamos falar de filamentos, de proteínas contráteis. Filamentos delgados del sarcômero está formado por exceto. Lembrando que os filamentos mais finos são os filamentos de actina, e eles vão estar rodeados por troponina e tropomiosina, que vão encobrir os sítios de ligação da cabeça da miosina para que haja contração muscular. Então, se o filamento fino é actina, a gente tem troponina e tropomiosina envolvendo ele. Quem não seria um filamento delgado seria a miosina. A miosina é uma proteína bem grossa, forma parte dos filamentos grossos, certo? Então, questão 16, letra A. 17. Sobre o campo da biofísica é incorreto afirmar. Ele quer a alternativa que diz alguma coisa errônea sobre a biofísica. Estuda os aspectos físicos dos processos biológicos. Sim, com certeza, biofísica. Estuda os efeitos biológicos dos agentes físicos. Sim, o efeito que, por exemplo, a radiação provoca no corpo humano. A radiação é um elemento físico, certo? C. Estuda a utilização de agentes físicos como meio terapêutico? Sim, por exemplo, radioterapia, bombeamento de ondas. Radioterapia é um meio terapêutico. Infravermelho, nossa querida lâmpada infravermelho, é um meio físico como terapia. Letra D. Estuda princípios físicos e agentes físicos como meio de diagnóstico. Com certeza, nosso querido contraste, nossa tomografia computadorizada. Tudo isso são coisas físicas que a gente vai poder ver sendo utilizadas como meio de diagnóstico.
Vamos lá. Então, letra E, nenhuma das alternativas. Tudo que se afirma sobre biofísica está correto. Então, a gente marcaria por exclusão letra E. 17, letra E. Vamos lá, gente. Número 18. Qual é o neurotransmissor que se encontra na placa neuromuscular? A placa neuromuscular também se conhece como junção neuromuscular. Ela é constituída por um botão sináptico e uma fenda dentro do músculo. Essa fenda vai ser onde vão ser liberados os neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão se ligar a canais proteicos, que vão ser canais de sódio, e a entrada massiva de sódio se produz pela ligação do neurotransmissor à proteína, certo? Qual o neurotransmissor que se encontra na placa neuromuscular? Actina. Actina é um filamento contrátil, não é neurotransmissor. Excluído. B. Miosina. Miosina vai ser outro filamento contrátil, filamento grosso. Não pode ser. Acetilcolina? Sim, acetilcolina vai ser esse neurotransmissor. Tanto que os receptores são canais de sódios mediados por acetilcolina. A acetilcolina é imprescindível para a contração muscular. D. Bilirrubina. Bilirrubina é um produto hepático que vai estar associado a dano. É muito comum bilirrubina, ela vai dar um aspecto amarelado. Bilirrubina alta é sinal de doença, como por exemplo eritoblastose fetal, quando a criança nasce totalmente amarela, devido a uma incompatibilidade de fator RH com a mãe. Certo? Mas isso fica para outra aula que a gente vai ter oportunidade de explicar. 19. As proteínas se encontram em uma fibra muscular que são responsáveis pela contração. A gente já respondeu essa pergunta lá para cima. As proteínas contráteis são actina, miosina, troponina e tropomiosina. Vamos lá. Sempre que vai se perguntar quais são os responsáveis, o professor quer ouvir actina e miosina. Então vamos procurar essas nas alternativas, certo? Letra A, actina e fibrinógeno. Actina tá legal, tudo ok. Fibrinógeno é uma proteína de coagulação. É um dos fatores para coagulação. É uma proenzima. Esse fibrinógeno tem que se converter a fibrina. Mas cascata de coagulação a gente vai ver em fisiologia quando a gente for promover as aulas de física aqui do canal. B. Actina e miosina? Sim, essa é a resposta que todo professor quer ouvir quando você vai falar de filamentos contráteis, certo? Então vamos marcar aqui a resposta letra B. Miosina e acetilcolina? Miosina, ok. O que a gente comentou da acetilcolina agora há pouco? Que a acetilcolina é um neurotransmissor responsável por iniciar a contração muscular, certo? Sódio e potássio? Não, sódio e potássio são íons. Esses íons vão gerar o potencial de repouso. Esse potencial de repouso vai ser perturbado para gerar um potencial de ação que vai gerar contração, certo? Questão número 20. Qual o potencial de repouso do músculo cardíaco ventricular? Geralmente o potencial de repouso de células contráteis é menos 50, menos 90. Só que como o coração ele precisa se contrair mais, a gente tem que o potencial dele é um pouquinho menor. A resposta seria menos 85 milivolts. A gente tem algumas outras aqui que eu vou citar para vocês, não mais por conhecimento. Quem tem menos 55 milivolts é o nosso querido sistema de própria condução. São os nódulos, o haz de His e as fibras de Purkinje, certo? Deu para pegar, galera? Vamos para frente. Questão 21. Potencial de ação no músculo cardíaco. É correto afirmar, exceto. O que está incorreto? Vamos lá. Despolarização. Despolarização por canais de sódio? Sim, o sódio é responsável pela despolarização. Fase 0, certo? Repolarização inicial tem lugar quando a corrente de Na é inativada? Inativada? Não.
A repolarização inicial é dada pela abertura de canais de potássio. Então, a gente vai deixar ela marcadinha por enquanto a gente já lê o resto. A meseta por canais de cálcio? Sim, por canais de cálcio. A meseta vai ser mantida pelo cálcio que vem do extra para o intracelular. O que é meseta? Meseta é a curva. A nossa querida curva que a gente mostrou numa das primeiras questões. Repolarização, corrente de Ca se detém e se ativa a saída compensatória de potássio. Sim, então a gente tem que a resposta incorreta aqui na 21, o exceto seria a letra B. A repolarização só ocorre quando são abertos os canais de potássio. Se parar de entrar sódio, não vai ter uma repolarização tão rápida. Então a repolarização é rápido, certo? Sobre a difusão, é incorreto. Difusão, transporte passivo, sem gasto de energia. Vamos lá. Tende a distribuição homogênea? Sim. Ela quer equilibrar o meio, certo? Requer uma bomba TPasa? Não. A TPase quebra a TP, gasta energia. Então, já tem a incorreta. De novo, tende uma distribuição homogênea? Sim. A intensidade é demonstrada pela lei de Fick? Sim, é demonstrada pela lei de Fick. Que a gente pode comentar depois, mas eu não acho relevante porque a gente precisa saber que a lei existe. Mas nenhum professor vai te pedir para demonstrar essa lei, certo? Todas são corretas? Não, ela não requer uma TPase. Lei de tudo ou nada. Lei de tudo ou nada é a lei que rege a despolarização. Qual o enunciado da lei de tudo ou nada? Se um ponto da membrana se despolariza, toda a membrana vai sofrer despolarização. Então, despolarizou no polo superior da célula, essa despolarização vai seguir até o polo inferior, completando toda a membrana despolarizada. E depois a gente tem uma repolarização, certo? Uma vez aplicado um estímulo à fibra muscular ou nervosa, a repolarização recorre toda a fibra. Opa. Repolarização não. Despolarização. Uma vez aplicado o estímulo a uma fibra muscular ou nervosa, a despolarização recorre toda a fibra, ou non loace em absoluto. Vamos lá a essa questão. Se o estímulo é aplicado, se ele for suficiente, ele vai despolarizar toda a membrana. Se ele for insuficiente, ele não vai despolarizar nada. Vamos para frente então, galera. Uma vez aplicado um estímulo a uma fibra muscular ou nervosa, ela se queda em repouso. Não vai ser isso. Então, recorre toda a fibra, ou não loace, ou não faz nada. Então, a resposta correta seria letra B. Porque o estímulo, se ele for suficiente, ele despolariza. E se ele for insuficiente, ele não faz nada. Ou não existe esse processo, certo? Sobre a osmose, é correto afirmar. Se requer uma membrana semipermeável? Sim, já temos a resposta. Se a membrana não for semipermeável, não tem osmose. Requer uma bomba TPasa? Não, nunca na vida. Transporte passivo, sem gasto de energia. A água se desloca do compartimento com menor quantidade de soluto? Sim. Correto também. Aqui a gente entra em uma questão com duas respostas, certo? Requer uma membrana semipermeável? Sim, a membrana tem que ser permeável pelo menos à água. E a água se desplaza ao compartimento com menor quantidade de soluto? Não, desculpa, gente. Ela se desplaza ao que tem mais quantidade de soluto. O espanhol me confundiu.
Então, ela se desplaza ao. Ao é para o. Então, não vai ser. Ela vai se deslocar para onde tem maior quantidade de soluto, certo? Todas as anteriores? Não. Nenhuma das anteriores também não pode ser, porque a letra A é correta. Sobre a lei de Frank-Starling. O enunciado da lei de Frank-Starling diz que em condições fisiológicas normais e saudáveis, o coração é capaz de bombear todo o sangue que chega a ele, certo? Vamos então à nossa questão. O coração bombeia todo o sangue que chega a ele procedente de artérias? Não, o coração não recebe sangue de artérias, o coração recebe sangue das veias, certo? Letra B. O coração bombeia todo o sangue que chega procedente das veias? Sim, vamos marcar. Letra B está corretíssimo. Quanto mais se distende o músculo cardíaco durante o enchimento, durante o lhenado sanguíneo, maior a força de contração e maior a quantidade de sangue que se bombeia para a aorta? Também temos que essa opção é correta. Quanto mais se distende o músculo, mais volume sanguíneo. E se ele se distende mais, a força de contração tende a ser muito maior. Por quê? Para poder expulsar todo o sangue que vai chegar ali. Então, a resposta mais correta para essa questão é a nossa querida letra E, que inclui as questões B e C, certo? Então, questão 25, letra E. B e C são corretas. Sobre a difusão simples, voltamos à difusão simples. Difusão simples, transporte através da membrana, sem gasto de ATP, sem proteína, sem acessório. Sigue o gradiente de concentração? Sim, ela vai a favor do gradiente, certo? Porque se fosse contra, transporte ativo, gasto de energia. O movimento de uma substância dentro de um meio se dá devido à sua atividade cinética? Sim, energia cinética todas as substâncias têm, certo? C. O transporte de íon se dá contra um gradiente de concentração? Não, o transporte de íon se dá a favor. Então, a gente tem letra A e B corretas, que dariam a nossa querida resposta letra D. A e B são corretas. Fala atividade cinética. Sim, todas as moléculas têm energia cinética acumulada. Mas a energia que a gente fala que não se gasta é a energia do ATP. É a nossa moeda energética, certo? QRS, questão 27. Lembra quando eu expliquei eletro lá no comecinho? A gente tem a nossa onda P, que é pequenininha. Depois a gente tem um complexo QRS, que é muito grande. Esse complexo QRS, ele é a leitura de uma atividade ventricular. Essa atividade ventricular se refere à despolarização ventricular. Então a gente tem que a onda QRS é despolarização ventricular, letra C, certinho? Vamos lá. Aqui a gente vai falar do sistema de propriocondução. O que é o sistema de propriocondução? Ou o sistema também de autoexcitação do coração? Ele é composto por dois nódulos, o principal é o nosso nódulo sinoauricular, NSA. O NSA, ele é o marca-passo cardíaco, certo? Depois a gente tem, entre o nódulo sinoauricular e o aurículo ventricular, as fibras internodales, que vão comunicar os nódulos. Nódulo aurículo ventricular, as de His, banda esquerda, banda direita, e no finalzinho as fibras de Purkinje, que são responsáveis por distribuir o estímulo por toda a massa ventricular, certinho? Vamos lá. O nódulo auriculoventricular tem frequência espontânea de 100 a 60. 100 a 60 é a frequência cardíaca normal, considerada normal. Quem dita a frequência cardíaca é o sino auricular, certo? Então aqui está incorreto. O nódulo auriculoventricular tem frequência espontânea de 15 a 40? Não, 15 a 40 é frequência específica já das fibras de Purkinje,
C. O nódulo sino-auricular tem frequência espontânea de 60 a 100 potenciales? Sim, com certeza. É o nosso batimento cardíaco normal, que vai despolarizar entre 60 a 100 vezes normalmente por minuto. Certinho? Vamos ao próximo. Questão número 29. Princípio de Bernoulli. Ele fala sobre a conservação de energia, certo? A conservação de energia num líquido num sistema fechado. Então é um sistema de compensação. Se diminui a pressão, aumenta a velocidade. Se diminui a pressão, diminui a velocidade. Se aumenta a pressão, vai aumentar a velocidade também. Basado no princípio de conservação de energia, que vai reger a circulação dos fluidos. Tá. Sim, mas o Bernoulli é mais para líquidos ideais, não. Como isso, líquidos ideais, certo? Um líquido sem muita viscosidade. Trabalho por lá pressão que entra ao líquido? Também. Energia por lá velocidade que é o volume entra? Também. Potencial, energia potencial em caso de haver diferença da altura entre entrada e saída. Sim, todas essas características são consideradas na nossa equação de Bernoulli. Então, para mim, a resposta dessa questão seria: todas estão corretas, certo? Nitrogênio. Nitrogênio, vamos lá. O nitrogênio, uma vez dissolvido num tecido, ele é mais difícil de eliminar da nitrogênio, músculo, graxa, água. Essa é uma questão que é bem discutível. Água, não. Água dá para eliminar o nosso nitrogênio. Gordura, a gente tem que ver aí a polaridade da molécula. Essa questão me pegou de surpresa, porque a gente não fala tanto de nitrogênio. Vamos deixar ela para o final, porque já não entra aqui na minha cabeça. Questão 31. Fatores que exigem ao coração um maior trabalho. Vamos lá. O que exige do coração um maior trabalho? Estão lembrados da lei de Franken-Starling, que a gente mencionou um pouquinho ali para trás, certo? Essa lei de Franken-Starling diz que o coração, em condições normais, bombeia todo o sangue que a ele chega. Vamos lá. Se ele bombeia todo o sangue que chega para ele, ele vai ter alguns fatores que vão exigir um maior trabalho. Sobrecarga de volume? Sim, com certeza, exige um maior trabalho cardíaco. Aumento de pressão? Sim, também exige um maior trabalho cardíaco. Porque se a pressão aumenta, o coração tem que vencer essa pressão e fazer mais força para bombear. Aumento do retorno venoso? Sim, se chega mais sangue, o coração tem que expulsar mais sangue. Então ele trabalha mais. Aumento da pressão aórtica? Sim, se a pressão na aorta está muito alta, o coração tem que vencer essa pressão para poder bombear. Porque se ele não vencer, as válvulas semilunares não vão se abrir e não vai haver expulsão de sangue, certo? São funções da água, exceto Qual que é? 32. Opa, esqueci. Letra E, na 31 seria a resposta correta. Todas as anteriores. 32. São funções da água, exceto. A água vai ser um solvente universal. Voltando. Funções da água, exceto. Vai aportar líquido para secreções glandulares? Sim. Líquido extracelular. Vai ser usado. O líquido intracelular, na sua maior parte, é água, então ele vai formar parte das secreções glandulares. É solvente das reações químicas? Sim, com certeza. Todas as reações do corpo ocorrem em meio aquoso. É meio de transporte? Sim, como por exemplo o plasma sanguíneo, que vai servir para transportar principalmente líquidos através de proteínas carregadoras, certo? É um termorregulador? Sim. Suor, lembrem disso. Diluente para digestão?
Sim, também vai diluir na digestão e vai diluir também, vai ajudar também na absorção, que a gente vai encontrar um sistema de arraste do solvente através da água, certo? Letra E, é o soluto que mais se encontra no corpo? Não, a água não é soluto nunca, a água é um solvente, certo? Narcoses por nitrogênio, também conhecida como síndrome do mergulhador. Se você mergulha a profundidades muito altas, a perfusão de nitrogênio no seu tecido vai ser muito grande. Então você vai ter uma embriaguez por nitrogênio. E essa embriaguez começa a se produzir a partir dos 40 metros, que é o limite fisiológico para controlar a perfusão normal de nitrogênio. Então, questão 33, 40 metros, certo? Vamos lá. Fenômeno Donan. O fenômeno Donan é um fenômeno que ocorre quando a célula deixa de buscar o equilíbrio químico em razão do equilíbrio elétrico. Então, existe um desequilíbrio químico para manter um equilíbrio elétrico, certo? Se requer uma membrana seletiva? Sim, semipermeável. Para que o fenômeno ocorra, requer íons difusíveis e não difusíveis? Também, tá certo. Os íons difusíveis buscam chegar a uma condição estável de equilíbrio de forças, quedando em desequilíbrio químico? Sim, esse é o enunciado da lei. Se prefere o equilíbrio elétrico de forças em relação ao equilíbrio químico, concentração. E letra D, ela vai pregar o contrário. Ela fala que o equilíbrio químico é prezado em vez do equilíbrio de forças. Então a letra D seria a nossa resposta incorreta. Vamos lá. Tipos de fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo ele se dá em dois tipos. Um fluxo próximo às paredes, que é o fluxo em que as hemácias vão se debatendo, chamado de fluxo turbulento. E um fluxo central e mais rápido, que é chamado de fluxo laminar. Então a gente tem como tipo de fluxo turbulento e laminar. Aqui na 35 fala de um fluxo aquoso. Essa seria a resposta incorreta. Período refratário absoluto requer período refratário. O que é o período refratário? É o período em que a célula vai estar, entre aspas, descansando do potencial de ação. É o período necessário para a célula se reestabelecer, certo? O período refratário absoluto requer uma grande quantidade de estímulo para excitar a membrana? Sim, requer uma grande intensidade. O período refratário relativo requer uma intensidade relativa para gerar excitação de membrana? Também. É impossível excitar uma membrana quando o período refratário relativo é maior que o umbral de excitação. Na minha visão aqui, todas vão estar corretas, porque num período refratário absoluto a gente tem que a célula está num estágio em que você precisa gerar um potencial muito grande, certo? Então, 36 eu marcaria todas as questões, certo? 37, verdadeiro ou falso? A pressão arterial se define como a força exercida pelo sangue contra qualquer área de parede venosa ou arterial e se expressa através das diferentes técnicas de medição, como pressão sistólica, diastólica e média. Sim, é verdadeiro. A pressão sanguínea é a pressão que o sangue exerce sobre os nossos vasos. Pressão arterial média. Questão 38. O que é pressão arterial média? A pressão arterial média é a pressão mínima para que haja perfusão de oxigênio. Então você tem que manter um nível de pressão ótimo, que varia mais ou menos entre 100 e 110 a pressão arterial média, para manter a perfusão mínima, que é de 60 milímetros de mercúrio de oxigênio. Tendo a isso, vamos lá para a nossa questão. A diferença entre a pressão sistólica e resistência? Não. Ela é uma equação que se dá entre a sistólica e a diastólica,
mas não envolve resistência, certo? A pressão que requer o sangue para chegar aos determinados tecidos com uma mínima de 60 milímetros de mercúrio? Sim, letra B já é correta. Vamos continuar aqui. A letra C diz a mesma coisa, só que ela diz 150 milímetros de mercúrio. 150 milímetros já é uma pressão elevada, tão elevada que ela já pode causar dano tissular, porque existem áreas do corpo que têm maior sensibilidade. Então, não pode haver um fluxo tão grande, nenhuma força tão grande por esse sangue. É a diferença entre a pressão arterial diastólica e resistência periférica? Não. Propriedades do músculo cardíaco. Vamos lá. Contratibilidade, inotropismo. Automatismo, cronotropismo. Condutibilidade, dromotropismo. Excitabilidade, batimotropismo. Essa é uma questão que vai mostrar pra gente o que a gente discutiu mais embaixo. Que o que seria incorreto seria a tetanização. Lembra lá atrás a questão que a gente discutiu? Aqui todas as propriedades se referem ao músculo cardíaco. Então, teria que ter uma questão E falando todas estão corretas, certo? TL, não sei o que lá. Faz a sigla que cai na prova. Ou a famosa que cai na nossa prova, TLA, certinho? Vamos à nossa questão de número 40, então. Uma célula excitável com potencial de membrana menos 90, o umbral de estabilidade corresponde a... Essa questão está repetida. Lembra lá? Potencial de ação mínimo mais 20 de variação. Então, letra A, 70 milivolts, certo? A onda P. Onda P, lembra que a gente falou que a onda P é despolarização auricular? Então, vamos marcar aqui letra D, certo? Outra questão repetida. Componente do sistema de êxito condutor. A resposta seria letra C, 160 pelo nódulo sinoauricular. Cálcio, vamos falar do nosso querido cálcio. O cálcio, ele é imprescindível para a contração muscular. No músculo, ele vai se ligar à troponina e à tropomiosina e vai expor o sítio de ligação da miosina na actina. Ele vai possibilitar a contração muscular. Então, letra A, correto. A calsequestrina é uma proteína de baixo peso muscular que se encontra no sarcolema. Sim, ela vai sequestrar cálcio, ela vai retirar cálcio. O cálcio permite a união da miosina à actina por meio de pontos ativos? Sim, foi o que a gente acabou de falar. O cálcio deve aumentar em dobro sua quantidade para que ocorra a concentração muscular? Sim, ele deve aumentar. Então, para mim, a resposta certa é a nossa querida letra G. Certinho, gente? Esse é o material que a gente vai ter para hoje. Então, muito obrigado para vocês. Boa noite e bons estudos. Pausa.